Vamos lá, pessoal. A aula de hoje é sobre um pensador que é do século XIX, né, chamado Karl Marx. Viveu apenas no XIX, morreu em torno de 1883, se eu não estiver enganado, e que ele vai exercer uma grande influência no século XX, a partir, por exemplo, da Revolução Russa, que é a derrubada do czarismo, vai exercer, consequentemente, né, dentro desse processo histórico desse século XX, muita influência na Guerra Fria, na constituição da União Soviética, e está muito presente no século XXI, tá? E é um cara de uma intelectualidade que alcança não só a sociologia, pelo contrário. Ele tem trabalhos na filosofia, ele tem trabalhos na economia, ele tem trabalho no campo do direito, galera. Então ele é um intelectual que é um dos grandes intelectuais da história. E que é difícil até realmente introduzir o pensamento dele, porque quando é muito complexo é difícil a gente alcançar um caminho inicial de abordagem. Mas uma coisa é certa, ele é um cara perigoso, viu? Muito perigoso, tão perigoso que seus livros foram perseguidos. Tanto nessa América Latina nossa inteira, ditadura do Chile, ditadura da Argentina, aqui anteriormente com Vargas ele foi perseguido na ditadura. Se o sujeito da ditadura tivesse uma denúncia na qual você tinha um livro de Marx em casa, muito provavelmente você seria preso, torturado, interrogado por ter um livro, por exercer o direito de ler, né? Aí a gente vê como que tem uns sujeitos que não tem noção nenhuma, que não estudaram nada e que defende ditadura, né? Uma coisa que ataca totalmente os ideais civilizatórios sobre os quais o pensamento ocidental, a sociedade ocidental, por mais plural que seja, foram constituídos ao longo do tempo. E galera, Marx, né? Cara do 19, tá? Num momento em que a gente já tinha uma revolução industrial consolidada, pleno desenvolvimento do capitalismo e, proporcionalmente a esse pleno desenvolvimento do capitalismo, a plena produção da pobreza e da desigualdade. O operariado, galera, só vai conseguir direito trabalhista no final do século XIX, ou seja, quando Marx estava morrendo, tá? E era o que? Um contexto em que o sujeito trabalhava 16 horas numa fábrica e não tinha qualquer tipo de direito, ele podia ser mandado embora a qualquer momento. A mulher, quando tinha um filho, era mandada embora. O cara não tinha folga, era de domingo a domingo, 16, 18, 14 horas numa fábrica, sabe? E é totalmente explorado, com um salário horrível, obviamente, que o Marx até escreve isso lá no livro Manuscritos Filosóficos Econômicos, né, no caderno que chama Salário, uma parte bem específica, ele vai falar o salário do trabalhador, e esse texto é de 1832, por aí, 31. Enfim, o salário é o quê? Só uma forma do cara não desmaiar e ter condições de trabalhar, tá? Então esse é o contexto de um sujeito, a gente tem um sujeito que ganha muito nas costas de outros, que é chamado de burguês, e a gente vai ter, né, nesse mesmo contexto, dezenas que trabalham para ele que vivem na miséria. Então a grande produção de desigualdade é acúmulo de capital, tá? Então o capitalismo, de uma certa maneira, galera, ele é o que? É o objeto de estudo do Marx. O capitalismo é a história do capitalismo. Ele estuda tanto a história quanto ele tenta esmiuçar, né, essas relações capitalistas, que são relações sociais, tá? Ao longo da sua vida, né? O grande objeto de trabalho dele é esse capitalismo, portanto, ele tem muito vínculo com o quê? Com a questão econômica, tá? Então a economia acaba sendo o centro gravitacional das teorias do Marx. Tanto que ele vai desenvolver a teoria lá dos modos de produção, né, que são grandes sistemas econômicos que tem ao longo da história e que eles
de uma certa maneira, eles organizam a vida das sociedades. Então, o que a gente tem, por exemplo? Um modo de produção primitivo, que diz respeito ao Paleolítico e Neolítico, tá? A gente vai ter o Asiático, que aí a gente já está nas grandes civilizações antigas, né, do Oriente Próximo Distante, que é, por exemplo, China, Índia, os hebreus, Mesopotâmia, aquela galerinha que vocês já viram em história, tá? Os fenícios. Aí a gente vai ter o escravista, que é bem típico de Grécia e Roma, e a gente vai ter o capitalista, tá? É lógico que depois ainda tem a fundamentação dessa continuidade, que seria o socialismo e o comunismo, né? Mas, por enquanto, a gente vai parar aqui, ó, no capitalismo, que é o centro gravitacional da teoria marxiana, tá? Ou marxista. Apesar que tem diferença entre as duas coisas, mas que, de uma certa maneira, não é o caso esmiuçar para vocês aqui, tá? Então, como o capitalismo ele organiza a vida da sociedade, o Marx vai tratar ele como o quê? Como uma infraestrutura. O capitalismo rege tudo. É como se fosse a base de uma casa, tá? Imagine a base de uma casa e tudo aquilo que vem sobre a base da casa tem relação com o quê? Com essa fundamentação. Ou seja, as paredes, o caibro, as telhas, a laje, as janelas, tudo aquilo que está sobre a casa está vinculado com a base. Então, nesse sentido, o que o Marx coloca? A gente tem como infraestrutura o capitalismo e a superestrutura, que é aquilo que vem em cima, tudo aquilo que vai vir em cima aqui vai emanar dele. E o que é essa superestrutura? É o direito, o Estado. E lembre-se, esse Estado moderno, tal como a gente conhece, em grande medida ele vai emergir a partir do século XVI, quando o capitalismo estava também numa fase mais embrionária, tá, galera? Então a gente tem o Estado vai ter um vínculo com a economia, com um modo de produção capitalista, a gente vai ter a religião, manifestações culturais têm a ver com o capital, o direito, tá, galera? Então vejam bem, infraestrutura é o capitalismo, que é a base, e tudo aquilo que vai emergir sobre tem uma ligação com ela, tá? Infraestrutura, superestrutura, beleza? E aí, como que estrutura essa pobreza então, né? Como que se desenvolve a produção da desigualdade? Pelo controle dos meios de produção. Os meios de produção, galera, é tudo aquilo que, de uma certa maneira, envolve a produção de uma mercadoria na fábrica. Isso vai da matéria-prima, isso vai do lugar, isso vai do maquinário, do tempo de trabalho e o produto final. Quem tem isso? O burguês. O que o proletário tem nesse processo? Apenas a mão de obra, que o Marx vai chamar do quê? De força de trabalho, tá? Só que a produção, né, dessa desigualdade, o lucro que ele vai tirar sobre os trabalhadores, não fica apenas nessa detenção desses meios de produção, que é tudo aquilo que envolve a produção de uma mercadoria. E Marx ele vai pegar a teoria do Adam Smith, a teoria do valor, que diz que o valor de uma mercadoria está no trabalho, tá? E por isso o Adam Smith também foi bastante inovador, né, na formação do pensamento econômico. O Marx vai pegar essa teoria dele e vai aprofundar. E ele vai aprofundar para quê? Para poder mostrar a exploração. Então o Marx vai formular o que? A teoria da mais-valia ou mais-valor. Tá? O Adam Smith é a teoria do valor, o Marx é a teoria do mais-valor ou mais-valia, que é o que? O lucro que o burguês tem sobre o trabalho do operário a partir da jornada de trabalho dele. Para ficar mais especificadinho para vocês, eu vou dar um exemplo concreto, tá? Imaginem que o sujeito recebe R$ 50 para trabalhar 8 horas numa fábrica. Hoje, porque o pensamento do Marx ele encaixa muito hoje também, porque a gente está no modo de produção capitalista também. O cara ganha 50 conto para trabalhar 8 horas, tá?
Só que a questão é que ele vai produzir mais mercadoria do que ele recebe. Vamos supor que eu trabalho numa fábrica, eu já trabalhei em fábrica de doce. Com 4 horas de trabalho, eu faço 8. Com 4 horas de trabalho, eu produzi R$ 50 em mercadoria pro cara. Ou seja, ganho R$ 50, produzi R$ 50, está tudo igual. O que eu deveria fazer? Pegar minha mala e ir embora para casa. Pegar minha mochila e vazar. Só que não. Eu continuo a trabalhar depois, produzindo mais coisas. Ou seja, se eu ganho R$ 50 para ficar 8 horas e eu produzo R$ 50 em mercadoria para o cara, quer dizer que as últimas 4 horas da minha jornada de trabalho, ela é de graça para o sujeito. Quer ver? Eu peguei uma régua aqui. Não pensem que sociólogos não usam réguas, tá? Nem que seja para rasgar uma folha, tá? Cortar certinho. Mas ó, imagine, 8 horas, tá? De trabalho. E eu ganho R$ 50 nesse todo aqui. Só que os R$ 50, vamos supor que eu alcance ele aqui, ó. Chegou aqui, ó, 4 horas de serviço. Eu trabalhei R$ 50, ou seja, eu poderia ir embora porque eu já produzi aquilo que eu recebo. Só que eu continuo na fábrica. Ou seja, daqui para frente eu estou trabalhando de graça pro cara. Essa é a mais-valia, é o lucro sobre o meu trabalho. Tá? Então, da hora 0 até a hora 4, na qual eu já trabalho quanto eu ganho, é chamado do quê? Trabalho necessário. Daqui até o final é o quê? Trabalho excedente. Esse aqui é o lucro do burguês. E existem 2 tipos de mais-valia, tá? A mais-valia absoluta, que é quando estende as horas de trabalho, a famosa hora extra hoje em dia, né? A gente coloca a régua aqui, ó. Ou seja, tem mais trabalho excedente. Tá? Se eu produzir R$ 50 em 4 horas, matematicamente dizendo, eu produziria vezes 2 em 8. Né? Ou seja, se eu faço R$ 50 em 4 horas, eu estou fazendo o quê? Em 8. O dobro. Ou seja, o cara ele ganha em cima do meu salário metade do tempo do meu serviço. E o meu salário morre aqui, ó. Daqui para frente, lucro dele. Tá? Isso quer dizer o quê? Se eu entro numa fábrica às 8, trabalho 8, 9, 10, 11, acaba meio-dia. Tá? E aqui eu já paguei tudo, já está equivalente ao trabalho meu. Quer dizer que depois que eu voltar do almoço, 1, 2, 3, 4, até as 5 da tarde é trabalho de graça. O Marx identificou isso. Esse é o lucro, não é apenas a questão de um produto custa X e aí o burguês vende X mais 1, X mais 2 para lucrar. Não, é muito mais profundo que isso. Então tem esses dois, tem o tipo de mais-valia absoluta e tem a relativa, que é o segundo tipo. Essa relativa diz respeito ao quê? Ao maquinário. Quando ele pega o dinheiro, investe e compra a máquina. Quando ele compra alguma coisa mais tecnológica, que vai permitir que ele produza mais rápido em menos tempo. Tá? Afinal de contas, né? Você não precisa pagar férias, você não precisa dar fim de semana, você não precisa dar folga para a máquina. Ela pode trabalhar 24 horas por dia. Certo? Então, 2 tipos de mais-valia, galera. A absoluta e a relativa. Só que as coisas, de uma certa maneira, elas não foram sempre assim. O capitalismo ele foi, isso está lá no capítulo 24 do Capital, ou 23, né, o segundo volume. O Marx ele vai explicar o quê? Que o capitalismo ele foi uma imposição do Estado. E lembra, o Estado está vinculado com o capitalismo, faz parte do capitalismo. Em que a gente teve expropriação de terra dos camponeses, que obrigaram eles ao quê? A ir para cidades, procurar serviço. A proibição de ser mendigo. Tem várias coisinhas que o Marx vai esmiuçar, tá? Nesse capítulo 24. E o capitalismo ele é o quê? Ele é uma produção, ele é uma invenção, não é natural. Se ele fosse natural, ele estaria presente há 10 mil anos atrás. Ele é uma construção histórica dessa nossa temporalidade, que a gente chama de modernidade. Para o Marx, a modernidade é o capitalismo.
tá? O mundo moderno, esse mundo pós-homem feudal, tá? Só que vejam a historicidade, porque as coisas nem sempre foram assim. Se a gente pegar, por exemplo, num processo histórico, ali a partir do século X, do século XI, fim das cruzadas, mais ou menos, a gente vai ter o quê? O renascimento do comércio, tá? E a reurbanização da Europa. E o que acontece? Com o passar do tempo, né, vai surgindo o quê? Vão tendo as feiras, o comércio, tá? E vai surgindo as cidades que eram chamadas de burgos, que não ficavam dentro do castelo. E essas cidades eram cidades comerciais, daí o nome burguesia ou burguês. Deriva justamente dessas pessoas que viviam apenas do comércio. Essa burguesia fazia o quê? Ela não produzia as coisas. A burguesia, ela se debruçava exclusivamente em comprar e revender. Compra, revende, lucra. Compra, revende, lucra. Não tinha fábrica. Essas manufaturas, tá? Não tinha essas coisas. E de quem que ela comprava? Os burgueses compravam dos artesãos. Os artesãos eram figuras que tinham plena autonomia no trabalho. O sujeito que fazia uma camisa, o sujeito que fazia um sapato, tá? O sujeito... Era todo tipo de trabalho. Eles tinham o quê? Plena autonomia de tudo. Por quê? Porque eles detinham os meios de produção deles. Ou seja, o cara que faz um sapato, por exemplo, ali ó, no século XVI, o cara tinha a matéria-prima, ele trabalhava em casa, ele escolhia a hora que ele ia trabalhar, se ele queria trabalhar, o dia que ele ia trabalhar, tá? E, obviamente, que o produto final ficava com ele. Então, vejam, uma figura de plena autonomia. Só que ali, a partir, por exemplo, do século XVII, algum burguês vai ter o quê? A ideia de contratar alguns sujeitos e colocar eles num galpão para produzir. Colocou lá 4 pessoas para produzir um sapato. E fez o quê? Dividiu em funções. Então, tipo assim, ó, se o artesão fazia tudo sozinho, nesse galpão agora, era dividido. Tinha, por exemplo, 4 etapas. Então, um cara fazia só a primeira, o outro só a segunda, o outro só a terceira, o outro só a quarta. Tá? E essa divisão do trabalho, né, que é um conceito, essa divisão social do trabalho, ela permite o quê? Você produzir mais rápido, em menos tempo, e o produto ficava o quê? Mais barato. Por que ele era mais barato? Porque era sem qualidade. Uma qualidade muito inferior em relação ao trabalho do artesão. Só que as pessoas começavam a comprar o quê? O mais barato. O que isso aconteceu? Foi quebrando aos poucos os artesãos. E aí o cara quebrado, não conseguia vender, tinha que fazer o quê? Pedir serviço no galpão. E esse é o surgimento das fábricas. Tá, galera? A gente tinha a fábrica aqui, esse cara falido, pede serviço aqui, e aí o que acontece? Há um processo, portanto, de transformação, um processo histórico de transformação, que é lógico, é mais de 200 anos, tá? Do artesão em proletário. E qual que é a característica desse proletário, né, em relação ao artesão? Ele não tem autonomia nenhuma. E esse proletário é o proletário de hoje, galera. Pessoas que trabalham nas fábricas hoje. Vejam por quê. O proletário entra a hora que quer. Vamos supor que eu trabalho numa fábrica aqui em Marília. Aí eu acordo 6 horas e falo, eu vou chegar só às 9 no serviço hoje. Isso não acontece, você tem hora para chegar, você não controla mais o seu tempo, igual o artesão. Eu tenho as ferramentas igual o artesão tinha? Não. As máquinas na fábrica são minhas? Não. O lugar onde se faz, a fábrica em si, o espaço é meu? Não. O produto final é meu? Não. O que pertence então ao trabalhador, ao operário, nesse processo de confecção de uma mercadoria, de um produto, de uma bolacha, de um tênis, de uma camiseta? Apenas a mão de obra, né, que eu já tinha falado para vocês, essa mão de obra que é chamada de força de trabalho. E aí aparece uma primeira forma de alienação que o Marx coloca, que é o que? O indivíduo, ele desconhece
o processo inteiro de fazer um sapato, por exemplo. Ele só conhece a função 1 ou só a função 4, porque ele fica só fazendo a 4, 4, 4 e o outro na 2, na 2, na 2. Então a alienação, ele não conhece, tá, o processo de produção mais, ele só conhece uma função do negócio. Então você tem essa forma de alienação, galera, que não conhece mais o processo produtivo, todo o processo, tá? E é um cara que trabalha por dinheiro, obviamente, pelo aquele salário que é o mínimo. Para o cara da fábrica tá andando com a Hilux dele e pagando faculdade caríssima pro filhinho, muita gente está sendo explorada para que isso aconteça. Isso é muito nítido no Brasil, tá? E é por isso, por não conhecer esse processo de produção todo e por trabalhar por dinheiro, é que o sujeito que trabalha nessa fábrica, ele não tem nenhuma relação afetiva com o produto que ele faz. Ele não se identifica com aquele trabalho. Tanto que, tipo, se ele for demitido de uma fábrica de tênis, ele pode migrar para uma fábrica de doce, porque para ele, ó, foda-se, ele não tem relação afetiva com aquele trabalho. Ele tá ali porque ele vai receber um salário. Você acha que o sujeito que trabalha numa fábrica de alimento, qualquer tipo de alimento, vamos supor amendoim ou biscoito, o cara chega no mercado para comprar, ele vai comprar uma bolacha que é da fábrica dele, ou um amendoim que é da fábrica dele. Vocês acham que ele vai bater foto daquilo e vai postar no Instagram? Olha a bolacha que eu fiz, olha o amendoim que eu fiz, que da hora. O cara não tá nem aí. Agora, pega esse sujeito num churrasco quando ele manda uma carne da hora na grelha. Ele vai bater a foto. Quando ele faz um lanche em casa da hora, ele vai bater a foto e vai postar. Por quê? Porque ele se reconhece nesse trabalho. No trabalho de fazer o lanche, de fazer a carne, temperar, ir no mercado, comprar, voltar, temperar ela, fazer tudo certinho e dar o ponto. Por que ele não se reconhece no trabalho e se reconhece em outra coisa? Não é apenas a questão de achar o trabalho uma coisa ruim, sabe? É a questão íntima dele enquanto trabalhador. Ele não vê satisfação naquilo, galera. Esse tipo de trabalho é muito comum no quê? No capitalismo, que é chamado o quê? O Marx conceitou como trabalho estranhado, que é você não ter prazer em fazer. Você não se reconhece naquilo, você não olha para o amendoim e fala que da hora. Só que você olha para uma coisa que você fez e deu prazer, e que você fala, se você tem o produto final, tipo uma carne na grelha, você fala assim, que da hora. Ou quando você faz algum tipo de móvel, conserta alguma coisa, que quando você termina, conserta a bike. Quando você termina de consertar sozinho, você fala, nossa, que louco que eu consegui, hein? Da hora. Só que isso não acontece no capitalismo. Então a gente tem dois tipos de trabalho, tá? Para finalizar a aula aqui. A gente tem o trabalho estranhado, que é esse do capitalismo, que não me dá prazer, eu faço por dinheiro, não dá satisfação nenhuma fazer aquilo lá. E a gente tem o trabalho o quê? Ontológico. E esse trabalho ontológico é outro conceitinho extremamente importante no Marx, que é o quê? Um trabalho no qual eu tenho satisfação em fazer. Um trabalho que me dá prazer e que eu vou usufruir dele. Eu vou consertar minha bike. Eu não vou consertar a bike para o sujeito que não sabe consertar em troca de dinheiro. Aí eu não tenho satisfação nenhuma. A minha satisfação é em fazê-lo em si. Tá? Esse é o trabalho ontológico, que é o trabalho que ele está vinculado com a natureza humana. Até a palavra ontologia tem a ver com essência, a natureza humana, e que se perdeu no capitalismo. O Marx coloca assim, né, pra gente, que o que diferencia nós dos outros animais é o trabalho. E o trabalho é o quê? A capacidade de pensar antes de fazer, idealizar, imaginar. Ó, eu vou fazer, por exemplo, uma cadeira. Você vai idealizando ela na sua mente. Você não faz automaticamente ou instintivamente como uma abelha faz a colmeia, as abelhas ou as formigas, ou o João de Barro que faz aquela casa bem específica dele. Eu idealizo, eu imagino
antes de fazer. E quando eu faço, ao terminar, eu tenho total prazer porque eu vou usufruir daquilo que eu fiz. Não é outrem, tá? Então essa é a diferença. O trabalho estranhado é uma coisa que não me dá prazer nenhum em fazer. Faço mecanicamente por dinheiro. E a gente tem o trabalho ontológico aqui que tem satisfação. Uma coisa boba, tipo, eu vou fazer o almoço meu. Fiz o meu almoço, puta, da hora. Isso é um trabalho ontológico. Agora, se eu estou trabalhando de cozinheiro num restaurante, por exemplo, todo dia fazendo a mesma coisa, você não tem prazer naquilo, você vai agindo automaticamente, tá? Então era isso, galera, que eu ia passar para vocês nessa primeira aula. A gente vai ter uma segunda aula sobre o Marx ainda, porque é muito complexo o pensamento dele e é muito extenso, tá? Mas a gente vai continuar porque é extremamente importante para a gente pensar o mundo, tá? É um autor que ele tem ele é vivo na contemporaneidade o pensamento dele, tá? É lógico que tem certas limitações, porque a gente está lidando com um cara do século XIX, a gente está no XXI, né? O capitalismo do XIX não é o mesmo do capitalismo do século XXI, né? Pelo amor de Deus. Mas, de qualquer forma, tem muitas palavrinhas-chave que servem para a gente pensar o mundo. Por exemplo, isso aí que eu expliquei para vocês da mais-valia, essa perda da autonomia, o trabalho estranhado, tá? A questão da produção da pobreza, da detenção dos meios de produção, enfim. Era isso, galera. Logo mais eu volto com a segunda parte do Marx, ok?